São casmurros, casmurros. E saem de lá, desta experiência, deste retiro, ainda mais casmurros. É uma frustração total para Jesus. Isto é o que mais faz doer a Jesus. É a frustração total. Pois Jesus, ao descer o monte, lhes diz que não contassem a ninguém. Isto é, ele tinha-se aberto de par em par com estes três. Quer dizer, abre tudo, não há mais nenhum segredo. Não há. Olha, agora é assim, ficais a saber a plenitude, a saber tanto quanto eu. De certa maneira, eu meto-vos no coração de Deus Criador Abá. Vós entrais nesse projeto político maiúsculo de Deus Criador Abá. Acolhei-o, escutai-o, como eu escutei, e o estou a viver, o estou a levar à prática. O meu ser, viver, atuar, é exatamente de harmonia, em plena harmonia com o projeto político de Deus Criador Abá. Esse projeto político maiêutico do seu reino reinado a desenvolver-se na história, é que já está aí a desenvolver-se na história, mas a gente até nem vê, porque só vê o do império, só vê o do mercado neste século XXI. E eles ficam a discutir depois daquilo o que é ressuscitar dos mortos. Vão depois a seguir querer saber qual é o maior entre eles. Quererem dois deles, o Tiago e o João, que estiveram nesta intimidade, ainda vão querer ser, põe-nos o teu reino um à direita e outro à esquerda. Ui, que frustração a de Jesus. Como esta malta anda tão pervertida, tão possessa da ideologia de poder, da idolatria. Não há maneira de quebrar, de abrir uma fenda. Estão absolutamente empedernidos. É a perversão da ideologia. Por mais que se abra, por mais que se diga, por mais que se mostre, sem eufemismos, mais eles se fecham na concha, mais eles se encouraçam no seu domínio, na sua ideologia, mais eles se acham com razão. Porquê? Porque tem os critérios do poder, não tem os critérios da liberdade. Tem os critérios do privilégio, não tem os critérios da maiútica. E, portanto, enquanto não renunciarem aos critérios do poder, que é a ideologia, enquanto não renunciarem aos privilégios, nunca podem entender a sabedoria. Nunca podem entender como valor a fragilidade humana máxima e a maiútica. Nunca podem. Nunca podem entender. Confundirão sempre liberdade com privilégios. Confundirão sempre verdade com a ideologia. Confundirão sempre Deus Criador com o ídolo. E por isso serão religiosos ou ateus, agnósticos. Mas tanto religiosos como ateus agnósticos têm o mesmo denominador comum, que é a idolatria. São todos idólatras.
No religioso, pois a ideologia, a idolatria religiosa, que ainda é mais, que é muito caricata hoje, neste século XXI, ainda os leva a andar de rastro diante de imagens, em determinados espaços ditos santuários, espaços sagrados, que sagrado, que inumanidade, ainda os leva a essas coisas assim mesmo humilhantes e caricatas, que são dos povos primitivos, da idolatria dos povos primitivos, nem sequer está atualizada, como a idolatria não está atualizada para o século XXI, é igual à dos povos primitivos. E depois, já na versão do ateísmo, do agnosticismo, já é ilustrada, já é uma idolatria ilustrada, já não são como aqueles que andam ali a rastejar. Não, eles são da grandeza, têm bons lugares dentro da hierarquia do mercado, da trindade dos poderes, têm bons lugares, são os bispos residenciais, são os párocos, também não andam lá de rastros naquilo. Tem as catedrais e as igrejas paroquiais, mas para negociar, e aquilo é tudo uma multinacional, tudo religiosa, para render dinheiro, muito dinheiro. E muita influência, poder. E depois são ateus e agnósticos, pois. Estão lá nos privilégios da trindade dos poderes, do mercado, são os administradores de empresa, são os poetas de serviço, são os intelectuais de serviço, os cronistas de serviço, a quem lhes paga, tem lugar fixo ali, cativo, e paga-se-lhes um salário, e eles todos contentes, a vaidade, tal, pensam que são importantes, e são o vazio do humano. O que há de mais vazio do humano? Até que Jesus tem que se convencer que estes tipos não mudam. Quando o demónio do poder, a ideologia e a idolatria entra num ser humano, num animal racional, ele nunca mais passa a humano. Fica só animal racional, cada vez mais perverso. E gosta, e anda contente, e eufórico, muitas vezes. Mas lá no fundo, no fundo, no fundo, há um vazio, é a frustração, é uma orfandade total. E então Jesus, o Evangelho de Marcos, apresenta-nos, já ainda dentro do capítulo 9, no versículo 50, que diz que Jesus parte dali e vai atravessar a Galileia. E atravessa a Galileia com os que ainda andam com ele. E Jesus não quer que ninguém saiba, diz aqui, no versículo 30. Eu disse 50 um bocadinho, mas é 30 deste capítulo 9 de Marcos. Parte dali, atravessam a Galileia, vai Jesus com os outros. E Jesus não quer que ninguém saiba que ele vai atravessar a Galileia. Estamos a perceber aqui a clandestinidade total de Jesus. Esta já é até quase clandestinidade física. Quer dizer, ele atravessa a Galileia, mas a Galileia não há de saber que ele está a atravessar. Para não haver já outra vez confusões e mais manifestações e mais coisas tudo ao contrário do que Jesus é. Não vá outra vez querer fazer rei, aclamá-lo, esse disparate todo. Atravessam a Galileia, Jesus não quer que ninguém saiba. Porque todo o seu tempo já não é mais com as multidões, porque já tinha a fazer com as multidões, já fez. Elas até fizeram uma certa aproximação, mais ou menos, à realidade que Jesus efetivamente é. E agora todo o seu tempo é exclusivo para os discípulos. Jesus percebe que está a chegar o fim histórico, que se aproxima, o cerco é tão grande já, da trindade dos poderes da época, e que até vê-se ainda
consegue recuperar o discípulo.